Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Hoje eu quero falar sobre o personagem do mês de junho aqui no Bereia. Eu quero falar sobre José. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20. Ô Jean, quando eu falar para colocar o tema aí, vocês colocam e a igreja vai dar glória, só um minutinho. Quando eu falar coloca, vocês colocam o banner, tá bom? Aí a igreja vai dar um glória a Deus na hora que colocar o banner, é forte. Então vamos lá. Quem achou, diga amém. Amém. Igreja viva, quem achou, diga amém. Amém. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o transformou para o bem. Porém, Deus o intentou, algumas traduções vai dizer transformou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Levanta a mão para o céu e diga assim comigo: Deus transformou o mal em bem. Diga assim, ó, tentaram o mal contra mim. Fala, gente, diga, tentaram o mal contra mim. 1, 2, 3 e? Diga, porém, diga, Deus transformou em bênção. Fala do seu irmão, a bênção está a uns minutos de chegar perto de você. Diga para ele aí. Aleluia. Pai, fale conosco nesta palavra. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, Pai. Primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer por pregar nesse altar, cujo o Abraão desta igreja, o pastor Vinícius, eu tenho um tanto respeito, Pai, como pregador da tua palavra. Meu Deus, obrigado, porque muitas das vezes ele me ajudou tanto, Pai, me dando uma palavra, e hoje eu estou aqui com meu coração transbordante de alegria, sabendo, meu Deus, que o teu filho está aqui vivo, forte, cheio do Espírito. E aqui, meu Pai, uma igreja viva e cheia do Espírito Santo. Mando res. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque esse altar já passaram tantos homens que eu admiro, Pai, tantos homens e mulheres, ministros de louvor, pregadores, e para mim é uma honra estar aqui nesse altar, Senhor. Obrigado, obrigado e obrigado. Fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, em Gálatas capítulo 6, versículo 6, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo adverte dizendo, que você deve dividir os seus bens com quem te revelar os segredos. E a palavra que eu vou pregar aqui hoje, não é talvez nenhum segredo para alguém, para uma igreja tão boa de Bíblia como essa. Mas por que Paulo estava dizendo sobre isso? Para você dar valor à palavra que você vai ouvir. Uma palavra que vai ser direcionada ao seu coração. Uma palavra muito direta ao seu coração. Eu vou pedir ao Jean para colocar o banner, aí vocês vão dar um glória a Deus quando você vê o tema. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Agora diga o tema comigo: Deus transforma o mal em bem. Vamos lá, mais uma vez, 1, 2, 3 e... Vai estremecer o Bereia, 1, 2, 3 e... Eu e o pastor Vinícius já fomos muito para Israel juntos, e vamos muito mais. E nós já vimos lá vários rabinos falando sobre o povo judeu, o povo hebreu da Bíblia, né? E a gente caminhando junto, a gente já ouviu muito os guias falando sobre isso. Todo hebreu sabe que quando vem um mar vermelho sobre a vida dele, quando vem um problema impossível na vida dele, como o mar vermelho, todo hebreu sabe que quando vem uma muralha de Jericó sobre a vida dele, todo hebreu sabe que quando vem uma fornalha ardente sobre a vida dele, quando vem uma cova de leões, um fundo de poço como de Jeremias para a vida dele, como vem um problema muito grande sobre a vida do hebreu, ele sabe, ele fica tranquilo. Por quê, pastor Paulo? Porque ele sabe dentro dele que Deus transforma esse problema em bênção. Deus é especialista em transformar bênção, ou seja, maldição em bênção.
Deus é especialista em transformar o mal em bem. Todo hebreu, ele ensina, e isso daí a gente pôde ver lá em Israel, eles ensinam às suas crianças muitas coisas da Bíblia, da Torá, do Pentateuco, Gênesis, Levítico, Êxodo, número de Deuteronômios, né, o Pentateuco, ele ensina muito para eles. E todo hebreu ensina, todo homem de Deus e toda mulher de Deus, ensina aos seus filhos, se na escola, se na rua, se algo fizeram para você algum mal, filho, fica tranquilo que Deus vai transformar em bênção. Então nós temos que aprender com a palavra, que Deus, ele é especialista em transformar qualquer maldição em bênção. Deus, ele pode pegar aquilo que se tornou um dia maldição sobre a tua vida, e transformar aquilo ali numa grande bênção, que vai ser infinitamente maior do que a maldição que foi na tua vida. A Bíblia fala de José, esse José aqui, ó. Esse José, ele era um Zé Ninguém. Esse José aqui, era o menor da sua casa. Os irmãos deles, de José, os irmãos dele, rejeitavam ele. Os irmãos de José, ele morava com 11 irmãos, o pai e a mãe. José, meu irmão, ele morava, e Deus queria pegar esse Josézinho, Deus queria pegar esse menininho, esse zero à esquerda, esse homem que não valia para nada. Deus queria pegar ele e transformar ele em alguém. Deus queria pegar esse cara, que era esse Josézinho aqui, e transformar ele num homem muito grande. Deus queria pegar, meu irmão, esse José aqui que eu estou pregando para você hoje, e transformar ele em alguém, porque ele não era ninguém. José, meu irmão, nunca teve uma vida digna. Eu vou colocar aqui, eu vou conjecturar aqui sem ferir o texto, mas eu vou trazer para os dias de hoje. José não sabia o que era uma vida digna. José aqui, meu irmão, ele não sabia talvez o que era tomar banho com um sabonete bom, um shampoo bom, ele não sabia comer uma comida boa. José não sabia nada disso. José era o esquecido da sua casa. José era conhecido como o sonhador. Lá vem o sonhador, lá vem o que vive sonhando. Já te disseram isso. Olha lá, já veio o crente que vive sonhando, que vive falando, profetizando coisas que não existem. Lá vem aquele irmão, aquela pessoa. Então, Deus queria transformar esse cara aqui, meu irmão, que era um ninguém, em alguém. Deus queria que esse alguém, que Deus iria transformar ele, fosse o governador do Egito. Olha aqui, assentasse no trono. O nome dele seria Zafenate Paneia, um anel de ouro no seu dedo, um anel que comanda, um poder sobre as mãos dele. Peraí, mas e esse aqui? Um escravo, um rejeitado, um zero à esquerda, um homem esquecido, e Deus fez isso aqui com ele. Escute, esse José nunca teve uma vida que pode dizer: nossa, que vida é essa que eu tenho? A única coisa que ele ganhou do papai dele foi uma túnica. A única coisa que ele ganhou, uma túnica maravilhosa, uma túnica linda, mas era só isso. Teve um dia que José, ele deita, e ele teve um sonho. Teve o quê? E nesse sonho ele acordou e ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelhavam aos seus pés. Quando ele acorda, ele vai lá inocentemente, como uma criança, ele fala: sonhei! O que você sonhou, sonhador? Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelhavam. Os irmãos já pegaram a visão. Peraí, o sol, o papai, a lua, a mamãe, e 11 estrelas, os irmãos, você está falando que vai ajoelhar os seus pés? Rapaz, você está brincando comigo, né? Aí os irmãos dele pegaram ele, mas rebentaram com ele, jogaram ele no fundo do poço. Deixa eu te dizer uma coisa: para Deus transformar José em alguém, ele não usou um caminho de flores, ele não usou um caminho de pétalas de rosa, ele não usou um caminho maravilhoso, cheio de luz, ele usou o caminho do sofrimento.
levar José para onde ele queria, ele trilhou um caminho de sofrimento, ele trilhou um caminho de sofrimento. Qual foi o caminho que Deus usou para tirar José do anonimato e colocar ele no governo do Egito? Diga-se comigo, sofrimento. Então olha para o seu irmão, diga para ele: aguenta aí, meu irmão, aguenta o sofrimento, aguenta a luta, aguenta a prova, porque Deus está contigo nessa jornada. Deus está Deus está contigo nessa jornada. Então, o caminho do sofrimento, talvez muitos não entendem aqui. O caminho do sofrimento, talvez você fale assim: ó, Deus está me provando, Deus está me jogando no fundo do poço, Deus está fazendo isso, Deus está colocando esse problema, Deus está fazendo passar por isso. Calma, porque depois de uma grande luta, vem uma grande vitória. Recebe aí, depois de uma grande luta. Mas pastor, as lutas de José foram muitas. Calma, quanto maiores forem as lutas, maior será o troféu da vitória em nome de Jesus. O caminho que Deus usou para tirar José do anonimato foi colocá-lo no Egito, pastor Paulo, como escravo. O caminho do sofrimento, Deus não usou flores, Deus não usou pétala de rosa, Deus não usou caminho maravilhoso, Deus não usou palmas, Deus não usou, quer ver, ó, quando eu descer aqui, vocês batem palma, amém gente? Amém gente? Vocês vão bater palma, amém? Ok, vamos lá, eu sou José, Deus não usou esse caminho aqui não. Não, Deus não usou esse caminho. Sabe qual é o caminho que Deus usou? Vem Felipe, ô glória, vem, vai, dá chicotada aí, meu Deus, ai, Deus usou o sofrimento. Então fala para o seu irmão: aguenta firme, meu irmão. Agora fala para ele brincando, senão ele vai achar que você está falando sério. Fala assim: ó, você está muito mole, meu irmão, aguenta aí. Camila, Deus usou, o Felipe bateu forte, ai Jesus, estou brincando Felipe, é forte, meu Deus. Então Deus usou o caminho do sofrimento. Deus usou o caminho, sabe do quê? Da traição, do abandono. Fala ou não fala, igreja? Só vou falar se vocês mandar falar. Fala ou não falo? Deus usou o caminho das ameaças de morte. Deus usou os caminhos, meu irmão, do abandono. Peraí, meu irmão, eu pensei que ele era meu amigo. Vai embora, rapaz. Deus usou o caminho do abandono. Deus usou o caminho das ameaças de morte. Deus, ele pega e ele diz assim para José: José, quer chegar no trono? Quer chegar no Egito? Quer chegar no sucesso? Então, eu vou usar o caminho de lágrimas. José, eu vou usar o caminho de dores. Meu Deus, eu vou usar o caminho da dor. Eu vou usar o caminho, José, da solidão, do sofrimento. Eu vou usar o caminho que você talvez nunca passou, José. Nunca passou. Eu vou usar o caminho que você talvez nunca passou, José. Mas Senhor, como assim? Você vai aguentar, José. Você vai aguentar, porque aonde eu quero que você chega, só quem é meu filho para suportar o caminho do processo para chegar até lá. Levanta as mãos para o céu e diga assim comigo: Deus usa o caminho do sofrimento para a bênção chegar. Bate palmas aí da glória a Deus. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior. Levante as mãos. Do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que Deus tem contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Pastor Vinícius, Deus não falou para José assim: José, eu vou usar seus 11 irmãos para te jogar no fundo do poço. Deus não virou para José e falou assim: ó, vou pegar seus 11 irmãos para... Deus falou. Deus não falou, melhor dizendo, qual o caminho que ele iria trilhar. Porque se Deus te mostrar o trajeto, você desiste. Se Deus te falar assim: ó, Paulo, você vai passar por muita coisa. Ó, Senhor, então por favor, afaste de mim esse cálice. Deus sabe que se Ele te revelar
o percurso que você tem que chegar, para você passar, para chegar lá, você desiste na primeira. É por isso que Deus, Ele revela a bênção, mas não revela o processo. Eu vou falar mais uma vez. Deus revela a bênção. Ó, tenho vitória, tem casamento, tem vitória, tem igreja, tem bênção, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho viagem. Ô glória, todo mundo quer. Mas você, se Deus falar assim, ó, para você chegar lá, é um processo. Ah, Senhor, então afasta de mim. Deus revela a bênção, mas não revela o processo para você chegar até lá. Deus não falou para José, José, o caminho é esse, eu vou usar seus 11 irmãos. Não. Quando ele teve aquele sonho, os 11 irmãos jogaram ele lá. Neste momento, os irmãos de José entenderam a revelação do sonho. Nesse momento, esse foi o primeiro degrau. Esse foi o primeiro degrau para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Quando os irmãos ficaram ali, mortos de inveja, pegaram ele, esse foi o primeiro passo, o primeiro degrau para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Quando se inicia um sofrimento, uma perseguição, no caso, na vida de José, quando se inicia um processo, quando se inicia, meu irmão, um sofrimento, uma perseguição na vida de um hebreu, ele já sabe dentro dele, que esse é o degrau que eu tenho para escalar, para chegar aonde Deus quer que eu chegue. Irmãos, em João capítulo 13, versículo 7, eu vou falar aqui de uma forma, porque Jesus está em toda a Bíblia, Jesus está de Gênesis até Apocalipse. Aqui, meu irmão, em João capítulo 13, versículo 7, Jesus, chega na porta do buraco onde José estava, pastor Vinícius, lá jogado, e fala para ele: ei José, fica tranquilo José, aguenta firme, pois eu sou especialista em tirar pessoas do buraco. Ei José, Jesus chega na porta e fala assim: José, aguenta firme, você não compreende o que eu faço agora, mas amanhã você compreenderá, José. Jesus chega lá no buraco e fala assim: José, calma José, você foi jogado aí no fundo do poço, você foi jogado na cisterna, você foi jogado nesse buraco, calma. Eu fico imaginando, pastor Vinícius, Jesus chegando para ele falando assim: calma José, hoje você não compreende o que eu estou fazendo, mas amanhã você vai entender por que você foi jogado aí. Alguém está aqui, gente? Hoje você não entende, mas amanhã Deus vai transformar isso que você não entende em bênção, em vitória. Recebe dando glória a Deus aí. Ei, lá em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo chega no fundo chega na porta daquele buraco, vira para José e fala assim: José, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Então aguenta aí, José. Sabemos, eu fico imaginando o apóstolo Paulo chegando lá em Gênesis capítulo 50, ou melhor, um pouquinho antes, virando para José e falar assim: ó José, aguenta firme aí José, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Rapaz, você tem propósito, rapaz, aguenta firme aí. Não, mas o sofrimento está muito grande, a luta está pesada, me tira daqui, porque esses 11 me jogaram aqui, porque eles querem me matar, porque eles estão fazendo isso? Calma José, Paulo dizendo, calma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá no fundo daquele poço, pastor Vinícius, Tiago 1:2, o apóstolo São Tiago vira para ele lá no fundo daquele poço e fala para ele assim: ó, ei José, considera José, por motivo de grande alegria, quando você passar por estas provações. Alguém está aqui? Ah pastor, pregar é lindo, né? Mas viver é difícil. Estou pregando para alguém que está vivendo isso. Eu estou pregando aqui para alguém que está vivendo exatamente como José. Jesus está chegando na porta desse buraco e está dizendo: calma, hoje você não compreende, mas amanhã você compreenderá.
Deus está dizendo para você, meu irmão, em cima dessa cama com depressão, com angústia, o apóstolo Paulo está dizendo: calma, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Tiago está dizendo para você hoje: calma, calma, tem de motivo de grande alegria, quando estiver passando por isso. Calma, tenha paciência, José. Fala para o seu irmão: tenha paciência, José. Diga para ele aí: tenha paciência. Calma, meu irmão, porque Deus está contigo nesse fundo de poço. Deus está com você. Porém, meu irmão, todo homem, toda mulher, quando ele passa por isso, ele blasfema contra Deus. Ah, Deus me abandonou. Eu vou sair da igreja. Ah, Deus não está nem aí para mim. Eu vou largar tudo. Eu vou largar ministério. Eu vou largar a igreja. Eu vou largar pastor. Eu vou largar tudo. Deus não está. Esse negócio de não dá não. Eu vou embora. Muitos blasfemam. Deus não existe. Eu já orei, já fui para o altar, já fiz isso, já fiz projeto, e Deus não fez nada. Muitos blasfemam, muitos largam tudo, meu irmão, muitos olham para trás, muitos, meu irmão, pegam no arado e continuam orando, olhando para trás. Meu irmão, ele blasfema contra Deus, blasfema contra o pastor, desvia da fé. Mas o povo da Bereia sabe que Deus transforma o mal em bem. O povo da Bereia sabe que Deus transforma o mal em bem. Eu vou perguntar: igreja viva, Deus transforma? Você vai levantar e diga: o mal em bem. Pode ser sentado mesmo. Igreja viva, Deus transforma. Igreja viva, Deus transforma. Quando eu chorar, levante as mãos e diga: vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei. Aqui o texto também vai dizer que passa uma caravana indo para o Egito. Muitos já sabem, todo mundo conhece essa história, que no momento em que a caravana está passando e indo em direção ao Egito, eles veem e ouvem o grito de José, e nesse momento José é vendido como escravo. Esse foi o segundo passo para Deus colocar José aonde que ele queria que José chegasse. Espera aí, o cara foi jogado no fundo do poço. Esse foi o primeiro passo, pastor Paulo, para Deus colocar ele onde que ele queria? Sim. Depois foi tirado do fundo do poço e vendido para os caras que estavam indo para o Egito, como escravo. Esse foi o segundo passo. Sofrimento, luta, problema em cima de problema. Meu irmão, o segundo degrau para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse foi esse: ser vendido como escravo. Chegando no Egito, eles colocam José como funcionário na casa de Potifar. No momento em que ele está lá, ele é acusado pela mulher de Potifar, todo mundo sabe. Nesse momento pegaram José, estou resumindo a mensagem para você entender. Eles pegaram José e colocaram José numa prisão internacional. Você sabia que para Deus colocar José aonde que ele queria que ele chegasse, para ser governador do Egito, o cara tinha que ser poliglota? Alguém está aqui, gente? O cara tinha que falar várias línguas: inglês, português, aramaico, amém? Ele tinha que falar tudo. E Deus pega esse cara, esse Zé Ninguém, e coloca e joga ele dentro de uma prisão internacional. Ali José, ele aprende a falar várias línguas, ele transforma aquela prisão ali, ele transforma, ele se torna um dos organizadores daquela prisão, ele se torna um homem muito importante daquela prisão, porque aonde José colocava as mãos, Deus abençoava. Aonde José colocava as mãos, as coisas floresciam. José, ele era um homem, ele era um cara muito usado por Deus.
Então quando colocaram ele na prisão, Deus sabia, foi o segundo, ou melhor, o terceiro degrau, para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Ali ele se torna um cara poliglota, falava várias línguas, para ele chegar até no trono do Egito. Aleluia. Igreja viva, Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está agindo nesse sofrimento. Ele está agindo nesse sofrimento. Ele está agindo nesse sofrimento. Colocaram José na prisão. Meu irmão, para você chegar no trono e assentar lá, tiver nome, tiver sucesso, tiver condições, para você chegar aonde Deus quer que você chega, muitos irão falar: meu irmão, chegou bem, hein? Como que faz para chegar lá? Você tem que virar para ele e falar assim: ó, você está preparado para passar pelo que eu passei, para você chegar onde eu cheguei? Porque falar é muito bom, você está aí, é bacana você está aí, mas ninguém sabe o processo que você passou, para chegar aonde Deus te colocou. Tem pessoas, Felipe, que acham que eu caí de paraquedas, vê eu naquela igreja, vê eu do lado do pastor Jerônimo, vê eu do lado do pastor Vinícius de Oliveira, dá uma glória aí, gente, vê eu do lado de grandes homens, o pastor Paulinho caiu de paraquedas, mas ninguém sabe o tanto, de luta que eu já passei. Quando você vê uma igreja bonita como essa, uma igreja com LED, com igreja, olha, só gente bonita aqui, Vinícius, como que faz para ter uma igreja como essa? Você já passou ou está passando pelo que eu já passei e eu estou passando? Será que você está preparado, né? Fala ou não? Pode falar, gente? Aí chega, como faz para você tocar bonito assim? Nossa, você toca chique. Será que você está preparado para chegar uma hora antes do culto e aprender a tocar, ligar tudo? Não, eu quero chegar, está tudo pronto. Meu irmão, para Deus, para você chegar aonde Deus quer que você chegue, você tem que passar pelo caminho do sofrimento, caminho de luta. Para nós, a igreja viva de Cristo, temos o nome escrito no livro da vida. O nosso nome, meu irmão, está lá, escrito no livro da vida, para que nós fôssemos perdoados de todos os pecados, para que Ele, o nome dEle fosse glorificado na nossa vida. Ele, Jesus, teve que passar pelo caminho do Gólgota, sofrimento. Ele teve que passar pelo caminho do sofrimento. O sábio Salomão vai dizer: melhor ir à casa onde há luto, do que a casa onde há festa. Melhor você ver o sofrimento, porque lá você aprende. É melhor você ver o que está. José, é melhor você ir para a casa onde há luto, do que você, filho de Jacó, o filho do neto de Abraão. É melhor você ir para a casa onde o caminho da luta, do que o caminho do sucesso, do que o caminho de festa, de banquetes, porque lá você não aprende nada. Nós só aprendemos na luta, na prova. É ou não é verdade, igreja? A gente só aprende na luta, na prova. Então, diga-se comigo: toda coroa tem um preço. Mas tem. Toda coroa tem um preço. E para a coroa de José colocasse para que a coroa de José chegasse em sua cabeça, para que esse trono estivesse pronto, o anel de governo, teve um preço muito grande para ele chegar até lá. Mas um preço tão grande, que talvez muitos aqui não suportaria passar nem pelo primeiro degrau, nem pelo segundo degrau, e o terceiro degrau. Então, Deus disse: chegou a hora, José, de transformar o mal em bem agora. José, chegou a hora de eu transformar a maldição em bênção. O segredo é: tenha discernimento no momento do sofrimento. Diga essa frase comigo, diga: tenha discernimento, diga, no momento do sofrimento.
Segundo, saiba que aquele sofrimento, aquela provação, pode ser a premiação de Deus para você. Eu lembro, pastor Vinícius, que em 2005, 2006, o pastor Gerônimo estava passando uma luta muito grande, que não vem ao caso. Mais uma luta, meu irmão, mais uma luta, uma provação, uma guerra de todos os lados que você possa imaginar. Talvez ele já até te contou isso. E eu vi isso, que eu cresci do lado dele. E eu vi que depois que ele passou por isso, depois que ele passou por esse sofrimento terrível, o ministério dele fez isso aqui, ó. Deus deu para ele unção de operação de maravilhas, de milagres. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? E ele virou para nós, para os pastores, e falaram assim, ó, Deus transforma o mal em bênção. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. José disse, se alguém me fez algo mal, eu não me lembro mais. Aí, passaram-se anos, tempos, a provação, a luta passou, os degraus passaram, ele subiu, o primeiro, o segundo, o terceiro, chegou lá no trono. Quem é que vem pedir comida para ele? Os 11 irmãos. Ô José não, ô Zafenate Paneia, ô senhor do Egito, nós queremos comida, o nosso pai. Eles não reconheceram que era José, mas José reconheceu quem era eles. Posso falar ou não posso? Depois, pastor Vinícius, que Deus transforma o mal em bem, até a fisionomia muda. Fala para o seu irmão, diga para ele assim, ó, prepare para mudar, viu meu irmão? Mas fala com carinho para ele não falar que você está falando a verdade. Fala para ele assim, ó, a feiura vai acabar, viu meu irmão? Ei! Aquele endereço que você me viu antes, você não vai me encontrar mais. Olha para o seu irmão, diga para ele, eu mudei de endereço. Aleluia! Eu vou mudar de endereço. O endereço da maldição acabou. Eu passei pelo processo, agora eu estou no endereço da bênção. Alguém está recebendo essa palavra? Eu termino agora. Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está hoje transformando a maldição em bênção. Ei, pastor, você está pregando para quem? Eu estou pregando para mim. Quando essa semana, eu meditando na palavra, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou levar lá no Vinícius? Eu falei, peraí. Deus é especialista em transformar o mal em bênção. Talvez você olhe para esse roxinho aqui, né? Cabelinho arrumadinho, perfumado, roupinha bonitinha. Nó, pastor Paulinho está uma maravilha, olha só que vida boa dele. Olha que bacana, mas você não sabe os caminhos que eu estou passando, como eu também não sei o caminho que muitos aqui, nem o pastor Vinícius talvez sabe, o processo que você está passando. Eu estou pregando para mim, talvez eu estou pregando, a pregação que eu estou pregando para mim aqui hoje, talvez eu estou pregando para você, pastor, essa palavra é para mim. Mas fica tranquilo que Deus está transformando esse mal em bem. A Bíblia fala que seu pai e seus irmãos se ajoelharam diante dele, pois queria comida, e se ajoelharam nos pés de José, e somente José liberava comida. E eu termino aqui dizendo, José disse, ei, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Ei, fique tranquilo, porque eu não me lembro mais. Acabou. Quando você chegar lá onde Deus quer que você chegue, Deus vai fazer uma limpa na sua mente. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Eu vou dizer mais uma vez, igreja viva, e você vai dizer, glória a Deus. Vamos fazer um teste? Igreja viva! Aí eu vou dizer, Deus transforma, vocês vão dizer, o mal em bem.
Ok? Vamos lá? Igreja viva! Deus transforma o mal em bem. Levante as suas mãos. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é especialista. O Senhor é especialista, meu Pai, em transformar maldição em bênçãos, e não em bênçãos em maldições. Meu Deus, quantas famílias que estão aqui hoje, que enquanto mais ela ora, mais ela busca, ela diz: quanto mais eu oro, mais a assombração aparece, pastor. Quanto mais eu busco, mais problema aparece. Quanto mais eu busco de Deus, mais luta eu passo. Mas Deus está aqui hoje, porque Ele está transformando esta luta, esta prova, em bênção. Oh meu Deus, quantas famílias que estão aqui, meu Pai, orando para um filho, e o filho ainda continua na droga, o filho ainda continua no mundo. Meu Deus, estão orando aqui, meu Deus, talvez pela família, pelo casamento, seja lá qual área que for. Quanto mais a oração, mais luta. Mas Deus está dizendo: o caminho que eu quero que você trilha é o caminho do sofrimento, para você chegar aonde quer que você chegue. Mas meu Deus, em o nome de Jesus, Pai, encurta o tempo, Senhor. Se possível, Pai, encurta o tempo e faça passar, meu Deus, porque é muito pesado, eu sei que é. Muitos aqui talvez estejam passando por esse processo, por esta luta, mas que o Senhor venha, meu Pai, no tempo certo, no tempo do Senhor, transformar esta maldição em bênção, meu Deus. E eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, a tua igreja curada, sarada. Coloca as mãos na sua cabeça agora. José teve 2 filhos. Coloca a mão na memória assim, ó. Coloca a mão na cabeça. Pastor, o sofrimento é tão grande, pastor, que eu não consigo esquecer daquele sofrimento, daquela prova, daquela luta. José teve 2 filhos. O primeiro, Manassés, e o segundo, Efraim. Ele teve 2 filhos. E o primeiro filho, ele disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. E o segundo, ele disse: Efraim, Deus me prosperou aonde ninguém prospera. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, limpar da mente de cada pessoa todo trauma, todo sofrimento, tudo aquilo que ela viveu já esse ano, que ela viveu o ano passado. Meu Deus, toda luta, toda provação que talvez ela ainda esteja passando, meu Pai, que o Senhor venha limpar. Limpa a mente desta pessoa, limpa, Senhor, a mente, apaga da memória dessa pessoa, como o Senhor fez com José. O Senhor curou ele tanto por fora, mas primeiramente por dentro, foi de dentro para fora. Meu Deus, que o Senhor venha curar esta pessoa, as emoções dela. Nós temos mães aqui, pais, nós temos filhos, nós temos famílias, talvez aqui, meu Pai, arrasadas, destruídas, psicologicamente, na mente, na alma, no espírito. Então por isso, meu Pai, limpa agora e transforma esta maldição em bênção, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: Deus, diga, limpou, apagou da minha memória todo sofrimento. Diga, e Deus transformou. Diga, está transformando. Diga, esta maldição em bênção, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome dele. Aleluia! Oh, glória! Amém? Pastor Vinícius, Deus abençoe. Quem recebe essa palavra aí, dá um glória a Deus. Amém? Aplauda bem forte o nome de Jesus e receba o vosso pastor. Glória a Deus. Quem foi muito abençoado nessa noite? Mas muito mesmo, faz assim. Eu creio que esse é o mês que Deus preparou para nos abençoar de uma forma extraordinária, amém? Eu estou muito feliz com Deus. E antes da gente encerrar, eu quero chamar um casal abençoado aqui. A gente quer abençoar a vida. Ingrid e Lucas, sobe aqui no altar. Aleluia.
Vamos aplaudir Jesus pela vida deles, vamos? Esse casal abençoado tomou a decisão agora, se comprometer, aleluia. E nós vamos orar abençoando. Eu queria que você estendesse a mão para cá. Vem cá vocês dois, coloca a mão na aliança sobre a Bíblia. Está no livro de Cantares de Salomão. É onde o amor do homem é demonstrado para a mulher, e o amor da mulher é demonstrado para o homem. E nós como igreja queremos abençoar a união de vocês. Pai, nós declaramos o favor, a graça, a bênção. Só o Senhor pode fortalecer, só o Senhor pode abençoar. E nós declaramos, Pai, que por onde eles passarem, o favor do Senhor vai acompanhar. Nós declaramos sobre esse casal que eles vão comer, Pai, a melhor gordura dessa terra. Vão provar do orvalho do mais alto dos céus. Eles vão crescer, prosperar juntos, avançar juntos e viver tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para a vida deles. Nós como igreja queremos abençoá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz, agora dá aquele beijo de cinema aí, aleluia, aquele beijão, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Eu estou feliz demais com Deus, feliz mesmo. Eu recebi notícias muito boas essa semana e eu vou compartilhar com vocês na próxima quarta. Próxima quarta já estou liberado para pregar. Irmão, eu estou enjaulado há uns 40 dias, então você imagina, né? Eu vou pedir para pregar pelo menos 1h30 aqui, você vem preparado. Estou brincando. Quarta-feira que vem vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu explicar, a gente vai terminar agora. Como que vai ser, pastor? Vai ter o jogo da seleção brasileira, não vai? Nós vamos assistir aqui junto. Vai ser transmitido aqui de 7 às 9, 9 horas começa o nosso culto. Pastor, por que isso? Porque tem muita gente passando em lugares inadequados nesse momento, né? Está reunindo aí, depois do jogo, conversa que não convém, ambiente que não convém, você vai estar na casa do Senhor, então já prepara para evangelizar, já prepara para fazer aquele convite, você vai assistir o jogo comigo, e não fala onde que é não, na hora que chegar está aqui na igreja, e depois vai ser um louvozão, Mateus Silva louvando, e eu vou estar contando meu testemunho, grande foi o livramento da minha vida, e eu quero compartilhar com você como foi, o que Deus fez e o que Deus está fazendo na minha vida, amém? E a gente vai continuar nessa fé aí de José, não é verdade? Do sonho à realidade. Agradecer, Camila, Deus te abençoe poderosamente, essa banda abençoa, Deus os abençoe vocês, pelo menos uma quarta por mês aqui, quem concorda? Aleluia, pelo menos uma quarta, vai abandonar o Paulinho lá uma quarta, aleluia, glória a Deus. Lá fora, vem cá meu irmão, sobe aqui rapidinho. Isso aqui, olha o tamanho das espadas que esse varão está vendendo ali fora. Ó. Você nunca pegou na espada na sua vida. Isso é espada, olha o tamanho. Tem aqui, ó, King James. Qual mais? Vai falando aí, pastor. A primeira é a King James de estudo. A versão King James 1611 é considerada a versão mais próxima do original. E essa aqui vai trazer comentário de rodapé, estudos teológicos, introdução em todos os livros da Bíblia, dicionário, mapas, fotos coloridas. Hoje no Brasil é considerada a melhor Bíblia de estudo que nós temos no mercado, é a Bíblia King James de estudo, maravilhosa. Segura, irmão, por favor. Eu tenho aqui a Bíblia de estudo conselheira. A sociedade, a medicina e a igreja considera que a depressão é o mal do século. Então, agora, depois da pandemia, o número de pessoas com depressão aumentou muito. Então, a sociedade bíblica, em conjunto com pastores, que são psicólogos, que são psiquiatras, elaboraram essa Bíblia aqui de estudo conselheira. Ela vai trazer comentário para vários textos e mais de 1000 estudos pronto, direcionado para aconselhamento. São mais de 1000 e são estudos temáticos. São temas, né, que as pessoas costumam sofrer, depressão, solidão, várias outras situações causadas pela depressão. Eu tenho aqui também a Bíblia da Mulher. Essa aqui é a Bíblia mais usada e mais vendida entre as irmãs. É uma Bíblia completa, ela vai trazer comentário de rodapé, estudos teológicos, a biografia de várias mulheres da Bíblia. É maravilhosa a Bíblia, Salomão que é da nação diferente, mais bonita, né? A Bíblia da Mulher. E eu tenho aqui a Bíblia ilustrada. Essa Bíblia aqui vai trazer 365 histórias, é uma história por dia, durante um ano. Então, você vai oferecer para o seu filho, desde pequenininho, a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus, dentro de uma linguagem simples e fácil, que ele vai entender e vai viver dentro da Palavra de Deus, desde pequenininho.
a Bíblia Ilustrada. Aí tem essas, tem várias outras, tem Bíblia Grande, Menor, tem várias outras de estudo. Quem quiser conhecer, quem quiser adquirir, me passa lá, eu divido em 3, 4 vezes, de acordo com a necessidade de cada irmão. Amém? É isso aí, meu irmão. Passa lá e abençoa ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deu para entender aí? Pastor Paulinho, mais uma vez, meu amigo, Deus te abençoe. Eu quero terminar de uma forma diferente hoje. A gente sempre termina com aquela bênção apostólica, mas eu quero terminar lendo aquilo que Jacó falou para José. Enquanto nós lemos, você vai levantar a mão e vai receber para a tua vida. Gênesis 49, versículo de número 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 49, 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos do seio e da madre. Verso 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado os seus irmãos. Levante as duas mãos aos céus. Eu te abençoo nessa noite, com essa mesma bênção do céu, da terra e do seio da terra, vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, e tudo que você colocar a mão será bem sucedido em nome de Jesus Cristo. Vá em paz, que Deus te abençoe.